Olá, turma! Nessa nossa quinta aula sobre equações de segundo grau, a gente vai resolver mais alguns exemplos de equações e equações que precisam de alguns recursos para resolução. O primeiro exemplo que a gente tem é essa aqui, ó. X que multiplica x menos 6 mais 8 igual a zero. Reparem que essa equação aqui, ela não se apresenta na forma reduzida, o que dificulta um pouco a resolução, porque o primeiro passo na resolução de equações de segundo grau é determinar os coeficientes a, b e c, e isso eu só consigo quando a minha equação está na forma reduzida, o que não é o caso dessa. Então nós vamos buscar a forma reduzida dessa equação, e a gente vai começar a fazer dessa multiplicação, x vezes x e x vezes menos 6. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 6 dá menos 6x. Conserve esse mais 8 igual a zero. Pronto, agora eu já tenho a minha equação na forma reduzida e eu posso dar continuidade na resolução. Determinando os coeficientes, calculando o valor de delta, substituindo os valores de a, b e c nessa fórmula, a gente vai chegar no valor de delta igual a 4. Bom, agora que eu tenho o valor de delta e tenho os coeficientes a, b e c, eu vou partir para a solução da minha equação, determinar o valor de x, que satisfaz essa condição de igualdade aqui. Usando a fórmula, substituindo os valores na fórmula, eu tenho x igual o oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, agora que eu substituí os valores, eu vou determinar as minhas duas soluções. Lembrem-se que aqui a leitura é o oposto do b. Então, o oposto de menos 6 é mais 6. Raiz quadrada de 4, 2. E 2 vezes 1, 2. Pronto, daqui eu tiro as minhas duas soluções. Ora eu vou subtrair, ora eu vou somar. Primeira solução, 6 menos 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 que dá 2. Segunda solução, 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. Aí as duas soluções da equação. Tá ok? Então lembrem-se, se a equação não se apresenta na forma reduzida, o primeiro passo agora é colocá-la na forma reduzida. Vamos ver mais um exemplo aqui. Mesma coisa, vamos colocar essa equação na forma reduzida para encontrar os valores de a, b e c e aplicar a fórmula. Então vou começar fazendo o produto, né? Ó, 2x vezes x, 2x vezes 3. X vezes x e x vezes 3. Vou chegar nessa forma. 2x ao quadrado mais 6x. X vezes x é x ao quadrado e x vezes 3 é 3x. Agora o que eu vou fazer é pegar todos os termos que estão aqui no segundo membro e levar para o primeiro membro. Lembre-se que a forma reduzida, o segundo membro é nulo, é igual a zero. Então não vou deixar nada do lado de cá. Eu vou levar todos esses termos para o primeiro membro. Lembrando de trocar o sinal de todos os termos. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais 6x menos x ao quadrado menos 3x menos 70. Troquei todos os sinais. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado. 6x menos 3x. Dá 3x. E o menos 70 é o termo independente. Pronto, minha equação está na forma reduzida. Agora determino os valores de a, b e c. Uso a fórmula para calcular o delta. E determino o valor de delta. O valor de delta aqui é 289. Tome bastante cuidado com as operações indicadas aqui, né? Ó, 3 ao quadrado, 9. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 70, 280. Mais 9, 289. Então agora a gente substitui os valores de b, delta e a na fórmula para encontrar as nossas soluções. O oposto de mais 3, a raiz quadrada de 289 e 2 vezes o a, que é 1. Então nossa solução vai ficar o oposto de mais 3 é menos 3. Raiz quadrada de 289 é 17. Dividido por 2 vezes o a, que dá 2.
Subtraindo o primeiro, eu tenho menos 3 menos 17, que dá menos 20. Dividido por 2 é menos 10. A minha segunda solução, eu vou somar menos 3 mais 17, que dá 14. Dividido por 2 dá 7. Então, estão aí as duas soluções da equação, menos 10 e 7. Nesse terceiro exemplo, a gente tem aqui, ó, um produto notável. Mas vamos relembrar aqui rapidinho. Eu tenho x mais 1 ao quadrado. O que eu tenho aqui é o quadrado da soma de dois termos. Eu posso aplicar um produto notável e chegar aqui, ó, em x ao quadrado mais 2x mais 1. Como que eu cheguei nessa expressãozinha aqui embaixo? Eu apliquei esse produto notável, quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, você pode aplicar isso aqui, ó, para x mais 1 ao quadrado. Olha, o x é o primeiro termo, o 1 o segundo termo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 1, que dá 2x, e 1 ao quadrado é 1. Então, x mais 1 ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado mais 2x mais 1. Foi o que eu fiz aqui. Ah, mas se você não lembrar do produto notável, então você desenvolve a potência. X mais 1 ao quadrado é o quê? X mais 1 vezes x mais 1. E desenvolve aqui a multiplicação, termo por termo. X vezes x, x vezes 1. 1 vezes x e 1 vezes 1. Você vai chegar no mesmo resultado. X vezes x, x vezes 1, 1 vezes x e 1 vezes 1. Então, olha o que aconteceu. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 é x, 1 vezes x também é x e 1 vezes 1 é 1. Agora, eu reduzo esses dois termos que são semelhantes. X mais x, que dá 2x. Está aqui, ó, a mesma expressão. Então, você tem duas maneiras. Aplicar o produto notável, que você chega direto nesse resultado, ou você desenvolve a multiplicação e chega na mesma situação. Dando sequência aqui agora, o que nós vamos fazer é passar esses termos para o primeiro membro, deixando o segundo membro nulo. Trocou os termos de lado, vamos trocar os sinais. X ao quadrado mais 2x mais 1, menos 4x menos 4 igual a 0. Reduzindo aqui os termos semelhantes, 2x menos 4x, que dá menos 2x, e 1 menos 4, que é igual a menos 3. Agora eu tenho a minha forma reduzida, determino os coeficientes da A, B e C, e aplico a fórmula para calcular o delta. Chegou no valor do delta, substitui na fórmula para calcular o valor de x, que são as soluções da equação. Substituindo o B, o delta e o A, eu vou ter o oposto de menos 2, que é 2, raiz quadrada de 16, que é 4, e 2 vezes 1, 2. Primeira solução, 2 menos 4, que dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Segunda solução, 2 mais 4, dividido por 2, vai dar 3. Então, estão aí as soluções, menos 1 e 3. Vocês perceberam que nos três exemplos que a gente fez agora, nós encontramos um delta como um número quadrado perfeito. Ou seja, um número que tem uma raiz quadrada exata. Como é o caso do 16 aqui, a raiz quadrada é 4. O 289, a raiz quadrada, né? O 17. Então, a gente normalmente, quando resolve uma equação de segundo grau, a gente encontra um delta como um número quadrado perfeito. Então, é muito importante para vocês guardarem essas raízes quadradas. Vou destacar algumas aqui para vocês, tá? Ó, raiz quadrada de 0, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, raiz quadrada de 196, que é 14, de 225, 256, 289, 324, 361, a raiz quadrada de 400, que é 20. Então, normalmente, os valores de delta são números quadrados perfeitos, que são esses números aqui, que possuem uma raiz quadrada exata, ou seja, existe um outro número que elevado ao quadrado é igual a ele. Mas isso não é regra. Pode acontecer de numa determinada equação você encontrar um delta que não seja um número quadrado perfeito. Vamos ver esse exemplo aqui. A gente vai seguir os mesmos passos anteriores. Primeiro vamos desenvolver o produto. X vezes x, x vezes menos 2, 1 vezes x, 1 vezes menos 2. E vamos chegar nessa equação. Então aqui, x ao quadrado, x vezes
Menos 2x dá menos 2x, 1 vezes x deu x, 1 vezes menos 2 deu menos 2, e esse 3 ele veio para o primeiro membro, trocando o sinal, para que a gente tivesse no segundo membro o zero. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes aqui no primeiro membro. Menos 2x mais x dá menos 1x, e menos 2 com menos 3 dá menos 5. Agora eu tenho os valores de a, b e c da minha equação. Vou substituir na fórmula para calcular o delta. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 5, 20. Meu delta deu 21. Reparem que o delta igual a 21, ele não é um número quadrado perfeito. Mas isso não significa que você não pode dar sequência na resolução da sua equação. Apesar de não ser um número quadrado perfeito, é um número que possui raiz quadrada. Ela só não vai ser um número exato. E aí o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês duas opções. A primeira delas é substituir normalmente como a gente fez em todos os outros exercícios. Substituir o valor de b, o delta e o a. O oposto de menos 1 é 1. A raiz quadrada de 21, como não é um valor exato, eu vou deixar ela indicada, eu não vou tirar essa raiz. E 2 vezes 1, 2. Daqui eu já posso tirar as minhas soluções. Ó. As minhas soluções vão ficar em função dessa raiz quadrada aqui. Ó. A primeira delas, 1 menos raiz de 21 sobre 2. A segunda, 1 mais a raiz quadrada de 21 sobre 2. E aí eu deixo as minhas soluções assim. Importante você saber que essas soluções são números irracionais, porque a raiz quadrada de 21 é um número irracional. Então eu deixei indicado a minha resposta dessa forma. Essa é uma opção de você apresentar o resultado das equações, ok? Ah, professor, mas eu preciso determinar um valor para essa raiz de 21, nem que seja um valor aproximado. E aí a gente pode fazer o seguinte, então. Vamos pensar aqui na raiz quadrada de 21. Qual seria? O que nós vamos fazer? Pensar em dois números quadrados perfeitos, um que vem antes do 21 e um que vem depois do 21. O primeiro número quadrado perfeito que vem antes do 21 é o 16. E o primeiro número quadrado perfeito que vem depois do 21 é o 25. Portanto, a raiz quadrada de 21 ela está entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a raiz quadrada de 21 é um número que está entre o 4 e o 5. Entre o 4 e o 5 nós não temos números inteiros, nós temos números decimais. E aí nós vamos buscar aqui um valor aproximado. E aí você pode pensar numa aproximação de 2 casas decimais, ou de uma casa decimal apenas, ou de 3 casas decimais. Quanto maior o número de casas decimais, mais próximo do resultado você está. Aqui a gente vai considerar uma aproximação de uma casa decimal, tranquilo? Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos escolher alguns números para a gente pensar. Entre o 4 e o 5, eu vou pegar o número que está no meio, 4,5. E aí eu multiplico 4,5 vezes 4,5 para ver o resultado que eu obtenho. E eu vou obter 20,25. Está próximo de 21, tá vendo? Mas vamos pegar um mais um. Vamos pegar aqui. Se eu pegar o 4,4, eu já vou distanciar mais do 21. Então eu vou pegar para cima, 4,6. 4,6 vezes 4,6 deu 21,16, ou seja, já ultrapassou o número que eu tinha. Mas se a gente pensar nos resultados, o resultado mais próximo de 21 é esse aqui. Portanto, eu vou considerar, com aproximação de uma casa decimal, a raiz quadrada de 21 como 4,6. Aproximadamente 4,6. Está entendido? Então, dessa forma, eu consigo tirar uma raiz aproximada, mesmo que o número não seja quadrado perfeito. Aí a gente dá sequência na resolução da equação, considerando esse valor aproximado. O oposto de b, raiz quadrada de 21, e 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui vai ficar 1 mais ou menos 4,6 dividido por 2. Nossa primeira solução, 1 menos 4,6, que dá menos 3,6, dividido por 2, menos 1,8. Segunda solução, 1 mais 4,6, que dá 5,6, dividido por 2, dá 2,8. Então está aí as soluções da nossa equação. Obrigado pela atenção, bons estudos. Se inscrevam no canal, deixem um like se vocês gostaram da aula.